Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui com a gente. E hoje vamos explorar um tema que talvez pareça, à primeira vista, um pouco distante da nossa realidade, na liturgia. Mas acreditem, ela tem tudo a ver com o nosso dia a dia, com as nossas decisões, com a forma como a gente vive. A gente vai descobrir como essa sabedoria que vem de muito tempo atrás pode iluminar a nossa caminhada hoje. A gente recebeu uns materiais que nos convidam a olhar para as leituras litúrgicas de um dia específico, não como textos antigos e que ficaram lá no passado, mas como um guia prático, sabe? Para a vida que a gente leva hoje, para os desafios que a gente enfrenta. É verdade. E o mais legal é que o ponto central dessa nossa conversa de hoje vai ser a lei de Deus. Lei de Yes, Deus. mas calma, calma, assim que você pensa. Ah, não, lá vem aqueles mandamentos, um monte de regras. A gente vai se surpreender, viu? Porque a gente vai mergulhar em como essa lei é, na verdade, um caminho para a sabedoria, para uma vida mais plena e para o amor verdadeiro. Uma coisa que eu sempre me perguntei é: como é que a lei pode ser vista como sabedoria? Ah, boa pergunta. Uma das passagens que me chamou atenção foi lá no livro de Deuteronômio, capítulo 4. Moisés está lá conversando com o povo de Israel e ele insiste muito para que eles observem e pratiquem as leis, os decretos que Deus deu. Mas o que me chamou atenção foi o motivo, sabe? Ele diz que essa obediência ela vai ser vista pelas outras nações como um sinal de sabedoria e inteligência. Nossa, que diferente, né? Porque, assim, a gente poderia pensar que seguir um conjunto de regras, né, ia meio que nos isolar, nos diferenciar dos outros, sei lá. É, tipo, fechar a gente numa bolha, né? Isso. Mas Moisés está falando o contrário, né? Ele está dizendo que viver de acordo com esses preceitos é algo tão sensato, lógico, que até quem não compartilha da nossa fé vai reconhecer a sabedoria que tem por trás disso. É, tipo um exemplo a ser seguido, né? É um farol, mostrando um caminho melhor para todos. É isso aí. E ele continua, né? Dizendo que essas leis, elas não são um peso, não são algo para nos oprimir, sabe? Mas sim um guia para a gente ter uma vida mais significativa, mais plena. Hum. E fortalece também a nossa ligação com Deus, né? E mostra o potencial que uma comunidade tem quando se organiza sob essa orientação divina. Por quê? Pensa bem. Em vez de cada um ficar inventando a sua própria moral, a gente tem um parâmetro, né? Que busca o bem comum. Faz muito sentido, né? E aí a gente pode trazer isso para uma questão bem atual, né? No mundo em que a gente vive, os valores parecem tão fluidos, tão em constante mudança, cada um meio que constrói a sua própria verdade, né? Como é que a gente pode ter uma base sólida? A gente fica meio perdido, né? Sem saber o que é certo e o que é errado. E aí, será que a nossa fé se resumir só a ir à igreja, seguir algumas tradições, ou ela precisa ir além? Ela precisa traduzir em ações e escolhas que a gente faz no dia a dia? Será que a gente está vivendo nossa fé de Quer verdade? dizer, os textos que a gente leu nos lembram que não basta só conhecer a lei, a gente precisa internalizar, a gente precisa viver ela em cada decisão que a gente toma, por menor que seja. E tem um ponto importante ali também. A ênfase que Moisés dá em não esquecer esses ensinamentos e em passá-los para as futuras gerações. É como se a gente tivesse uma responsabilidade de ser guardião dessa sabedoria, né? E de manter esse legado vivo. É como um tesouro que a gente precisa cuidar e passar adiante, né? Exatamente. E mudando um pouco o foco, mas ainda dentro dessa nossa conversa, outro aspecto importante que as leituras trazem é a fidelidade de Deus manifestada na sua palavra. Hum. Por exemplo, o Salmo 147 é um hino de louvor a Deus, sabe? E ele fala da palavra de Deus como algo poderoso que nunca falha. E como é que eles descrevem essa palavra? Ah, tem uns versos lindos lá. Falam, ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. É como se a palavra de Deus fosse algo dinâmico, sabe? Que tem força para agir e transformar a realidade. Tipo uma semente que, não importa onde ela caia, ela sempre vai germinar. Nossa, que imagem bonita, né? É, né? E aí o Salmo coloca em contraste essa natureza eterna, eficaz da palavra divina com as modas, as opiniões passageiras do mundo. Hoje em dia a gente vive num turbilhão de informações, né? Notícias que surgem e desaparecem no piscar de olhos, e no meio dessa instabilidade toda, a palavra de Deus se apresenta como algo firme, um porto seguro, uma âncora na qual a gente pode confiar. É verdade. É como se a gente tivesse um ponto de referência, né? É isso aí. E o que a gente tira disso para a nossa vida prática é que acreditar na palavra de Deus, nos princípios que ela nos apresenta, pode nos trazer uma paz, uma segurança que o mundo não consegue E oferecer. que nada nesse mundo consegue oferecer, né? É como ter uma luz, sabe? No meio da escuridão. E os materiais que a gente leu nos incentivam a fortalecer essa relação com a escritura. A gente dedicar um tempo para a leitura da Bíblia, para a reflexão, para deixar que ela realmente oriente as nossas ações, as nossas escolhas. É como se a gente tivesse um amigo sábio sempre do nosso lado, sabe? Para nos dar um bom conselho. É tipo um GPS espiritual, né? É isso aí.
É isso aí. E agora a gente chega num ponto crucial da nossa conversa, que é como essa lei se concretiza no amor. E o Evangelho de Mateus nos mostra isso de uma forma muito poderosa. Lá no capítulo 5, Jesus fala bem claro: eu não vim para abolir a lei ou os profetas, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Essa frase é muito forte, né? Porque ela nos mostra que a lei não perdeu a sua importância. Na verdade, ela ganhou uma profundidade ainda maior através da vida e dos ensinamentos de Jesus. É como se você tivesse pegado, sei lá, um rascunho e transformado numa obra de arte. Uma obra-prima, né? É isso aí. E ele deixa muito claro que essa justiça que ele propõe não é só seguir regras por fora, sabe? Tipo, cumprir um protocolo. Ela precisa nascer de uma transformação que acontece dentro da gente, de um coração que realmente vive a fé. E aí que o amor entra, né? Jesus ensina pra gente que o verdadeiro cumprimento da lei se manifesta em atitude de justiça, de misericórdia, de compaixão. Não se trata só do que a gente faz, mas do porquê a gente faz. É a intenção do nosso coração que realmente importa. E além da aparência, né? É ter uma mudança real na nossa forma de pensar, de agir. Exatamente. E aí a gente precisa se perguntar, né? Será que a gente não está caindo na armadilha de reduzir a fé a um conjunto de regras, que é uma lista de coisas para fazer, em vez de viver ela em sua plenitude? A gente precisa tomar cuidado para não cair no legalismo, né? Seguir a lei só por seguir, sem amor, sem compaixão. E os materiais que a gente leu também falam dessa tensão que sempre existiu, né? Entre o legalismo e o relativismo. O relativismo. Aquela ideia de que tudo é permitido, sabe? Tipo, cada um faz o que quiser. Jesus nos chama para um caminho de equilíbrio, para viver a lei com amor, com um desejo genuíno de fazer o bem. Não é pegar só a letra da lei, mas entender o espírito dela. Então a gente viu esses 3 pilares, né? A sabedoria da lei, a fidelidade de Deus na sua palavra e o cumprimento da lei no amor. E agora, como é que a gente coloca tudo isso em prática no nosso dia a dia? Boa pergunta. Como é que a gente traduz essa sabedoria ancestral em ações concretas? As leituras que a gente fez nos mostram que observar a lei de Deus pode se manifestar de várias formas no nosso cotidiano. Por exemplo. Por exemplo, a gente pode começar pelo respeito às diferenças, né? Reconhecendo a dignidade de cada pessoa, independentemente de quem ela seja, do que ela pensa, do que ela acredita. É verdade, afinal, todo mundo merece respeito, né? E se lembrar que todos somos filhos de Deus. E honestidade também, né? Em todas as nossas relações, seja no trabalho, em casa, na comunidade. Ser íntegro, sabe? É uma forma muito concreta de viver essa sabedoria da lei. Porque, pensa bem, uma mentirinha aqui, uma trapaça ali, isso vai minando a nossa integridade, a confiança que as pessoas têm na gente. A gente vai perdendo a credibilidade, né? É isso aí. E tem outro ponto importante que apareceu nos materiais. O cuidado com o meio ambiente. Pode até não estar escrito nos 10 mandamentos, mas cuidar da criação da nossa casa comum é uma consequência natural do amor a Deus e ao próximo. A gente precisa pensar nas futuras gerações, né? Sim, a gente tem uma responsabilidade com o planeta. Com certeza. E a fidelidade à palavra de Deus, como a gente viu, ela se expressa não só na leitura da Bíblia, mas também na nossa vida de oração, né? Na busca por um contato mais profundo com Deus e na participação na nossa comunidade de fé. É no encontro com Deus e com os irmãos que a nossa fé se fortalece, né? E ganha sentido. A fé se alimenta da oração da comunidade. É isso aí. E o cumprimento da lei em Jesus, como os textos enfatizam, significa a gente demonstrar amor de formas concretas, perdoando quem nos magoou, estendendo a mão para quem precisa de ajuda, trabalhando pela paz, nos nossos relacionamentos, na sociedade. São gestos simples, mas que têm um poder enorme de transformação. É verdade. E uma das reflexões que a gente viu falava que o amor verdadeiro, ele sempre vai além, sabe? Ele nunca se acomoda. E o maior exemplo disso é o sacrifício de Jesus na cruz, né? E o mandamento que ele nos deu de amarmos uns aos outros como ele nos amou, é esse tipo de amor que a gente é chamado a viver. É um amor que se doa, que se entrega, né? Exatamente. Um amor que vai além do nosso egoísmo, dos nossos interesses. E tem a ideia da lei como uma ética prática para o nosso dia a dia, né? Tipo, pequenas escolhas que a gente faz, ser honesto no trabalho mesmo quando ninguém está vendo, ensinar valores como respeito, solidariedade para os nossos filhos, e a gente viver essa ética inspirada na palavra de Deus. E a lei também é apresentada como um mapa para a felicidade autêntica. Não é só uma obediência por fora, sabe? Mas uma transformação que acontece dentro da gente, um alinhamento do nosso coração com o coração de Deus. E quando a gente vive de acordo com esses princípios, a gente encontra uma paz interior que o mundo não pode dar.
É verdade. E é muito bom a gente lembrar que a presença de Deus não se limita a grandes milagres, a eventos extraordinários, sabe? Ela se manifesta também nas coisas simples do dia a dia, um gesto de carinho, uma palavra de conforto para quem está sofrendo. Deus se revela nos detalhes, né? É isso aí. Então a gente viu que viver de acordo com os mandamentos, com a lei de Deus, não é um fardo, né? Mas um caminho que nos liberta, que nos leva para a verdadeira felicidade. É um caminho que nos conduz para a vida em abundância, né? Que Jesus prometeu. É isso aí. Chegamos ao final do nosso mergulho profundo de hoje. A gente explorou como a lei de Deus é sabedoria para a nossa vida, como a fidelidade de Deus se manifesta na sua palavra e como Jesus deu um novo sentido para essa lei através do amor. E vimos que tudo isso não é só teoria, né? Mas que são orientações práticas para a gente viver de uma forma mais plena, mais justa. São ensinamentos que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, né? É isso aí. E esses ensinamentos, apesar de serem tão antigos, continuam super relevantes para os desafios que a gente enfrenta hoje. Eles nos desafiam a ir além daquela prática religiosa superficial, sabe? E a colocar em prática no nosso cotidiano atitudes que nascem de um coração transformado pelo amor. A gente precisa viver a nossa fé de verdade, né? É isso aí. E para terminar a nossa conversa, fica uma pergunta para você que nos acompanhou até aqui. Como você pode escolher, de forma consciente, viver os princípios da sabedoria, da fidelidade e do amor nas suas relações, nas suas decisões dessa semana? Que tal pensar numa atitude concreta que você pode colocar em prática hoje mesmo? E se essa reflexão fez sentido para você, não esquece de curtir e comentar esse vídeo, porque assim mais pessoas vão poder ter acesso a essa mensagem. Muito obrigado por ter mergulhado com a gente nesse tema tão importante. Que a sabedoria da palavra de Deus continue iluminando o seu caminho. Até a próxima!